ano A e B. Nós vamos começar agora no capítulo 5 com o tema As Paisagens Naturais do Brasil. Nessas paisagens naturais, nós vamos estudar as principais características físicas que são encontradas. São 4 características: vegetação, relevo, clima e hidrografia. Então, essas 4 principais características nós vamos agora ver dentro das paisagens naturais somente encontradas dentro do território brasileiro. E a relação entre elas, a sua importância na configuração dessas paisagens. Também nós vamos ver que existem as estreitas relações entre quais formas? Estrutura geológica, formas de relevo, formação do solo e o papel da vasta rede hidrográfica que nós temos dentro do nosso território. Rede hidrográfica são os rios que nós temos e encontramos dentro do território brasileiro. E por fim também nós vamos abordar o conceito dos domínios morfoclimáticos. Esses conceitos são muito importantes para que possamos compreender uma visão geral, os aspectos e as características físicas e ambientais encontradas nas paisagens brasileiras. Só que estes domínios morfoclimáticos, eles vão depender muito do clima de cada região. A mesma vegetação que eu encontro aqui, a mesma paisagem que eu tenho aqui no sul do Brasil, não vai ser a mesma paisagem que eu vou ter lá na região nordeste do Brasil. Então nós vamos ver agora as características físicas e ambientais dos territórios. E que é de extrema importância para compreendermos as diferentes formas do uso. Que formas eu vou encontrar? Uso rural, que são todas as atividades econômicas desenvolvidas no campo, e o uso urbano, que são todas as atividades econômicas desenvolvidas na cidade. Então eu vou ter agora 2 ocupações, o meio rural e o meio urbano. Então, por meio desses estudos, agora nós vamos compreender a importância de planejar diversas ações. Assim também, vamos ver os objetivos de diminuir possíveis desequilíbrios ambientais encontrados nas 2 áreas, rurais e urbanas. E estes desequilíbrios costumam prejudicar o meio ambiente e as atividades que são desenvolvidas. Aqui nós temos uma imagem de uma área rural e aqui na próxima imagem eu tenho a imagem de uma área urbana. As atividades econômicas que são desenvolvidas nestas 2 áreas são completamente diferentes, mas uma depende da outra. O que eu encontro na área urbana, o que eu encontro na área rural, são atividades que dependem uma da outra. Então, até aqui nós vamos ver essas 2 diferenças, a área urbana e a área rural. Continuando, nós vamos ter a formação das estruturas geológicas no Brasil. Quando falamos em paisagem, o que é paisagem? Que formas de uma superfície são representadas? Como que eu percebo essas formas? E agora, vocês vão juntos fazer uma experiência comigo nesse processo. Então prestem bem atenção aqui. Feche os olhos, passe as mãos sobre o rosto. Você consegue sentir que nem tudo é plano na sua face. Que em relação ao rosto, existem áreas mais baixas e áreas mais elevadas, como é o exemplo do nosso nariz. Estas impressões foram percebidas por meio de qual sentido? Do tato, porque eu passei a mão sobre o meu rosto
para observar que eu tenho a superfície plana e eu tenho a superfície mais elevada. E agora, vamos transpor nosso pensamento para uma paisagem. Quais sentidos utilizamos no nosso dia a dia para perceber os elementos das paisagens? Imagine um caminho que você percorre diariamente. O que você enxerga? Que cheiro você sente? Quais são as cores e as formas que você vê? Há muitas subidas e descidas? Ou o caminho é plano? Então isso nós vamos imaginar para dar a sequência para que a gente possa identificar então o que é uma paisagem. E aí no total, tocante à superfície terrestre, a paisagem é muito diversificada, ela é muito diversa, sendo resultado de dinâmicas internas e de dinâmicas externas. Por vezes, eu vou ter interferência de construções feitas pelo ser humano, como casas, prédios e pontes. Mas também nós podemos ver claramente essas formas, ao fazermos uma observação cuidadosa e atenta às paisagens que estão ao nosso redor. E agora, o que é paisagem? Então, paisagem é tudo aquilo que nós vemos em determinado momento, num dado lugar. Mas será que é só isso a paisagem? Podemos afirmar também que a paisagem é tudo o que se pode ver, ouvir, cheirar e sentir. Ou melhor, tudo aquilo que é percebido por nós. Olha aquele teste que a professora fez. O nosso rosto, a superfície plana, as áreas mais elevadas. Tudo que é percebido por nós faz parte da paisagem. Portanto, a paisagem não limita-se somente à minha visão. É a percepção que temos do mundo com base nos nossos sentidos. Mas nós podemos classificar as paisagens em duas categorias: paisagens naturais ou paisagens culturais. As paisagens culturais também podem ser chamadas de paisagens humanizadas. As paisagens naturais, então, são aquelas formadas pela natureza: o relevo, as rochas, a vegetação e os rios. As paisagens culturais são todas aquelas criadas pelo homem ou transformadas pelo ser humano. E aí, nas paisagens culturais, está inserido o espaço da sociedade. Por exemplo, as ruas, as casas, os edifícios e as indústrias. Mas agora aqui nessa última frase, nós vamos ver que as paisagens estão em constante transformação. A paisagem, ela não fica num determinado lugar para sempre. Ela está em constante transformação, em constante mudança. E aí nós vamos ver por que essas transformações acontecem. Primeiramente, relevo. O relevo influencia as paisagens? Sim. Os relevos influenciam os fluxos de água, de ar, a temperatura e a vida local. Aqui tem duas imagens de uma área urbana e de uma área rural. Reparem que a forma de relevo, a forma do terreno, ela é diferente nessas duas imagens. E ela vai influenciar a paisagem. Então nós vamos ver, por que o relevo influencia? Porque eu tenho as formas de relevo: planaltos, planícies, montanhas e as depressões. Outro fator muito importante que também interfere no relevo são as construções humanas. E será que estas construções humanas adaptam-se ao relevo?
Então nós vamos ver que em algumas situações de grandes declives e desníveis do terreno, porque nós vimos que nós temos as 4 formas de relevo, os seres humanos precisam adaptar técnicas de construções às condições físicas encontradas. Que condições físicas são essas? As formas do terreno. Por exemplo, construção de pontes, aterros, enfim, ele precisa se adaptar a essas formas. Então nós vamos começar a partir daqui a estudar as paisagens naturais do Brasil. Mas para que eu possa entender um pouquinho essas paisagens naturais, nós começamos a ver hoje então, primeiramente, como que o relevo interfere, como que a sociedade também modifica e como que as paisagens se comportam. As paisagens estão em constante transformação. Então por hoje nós paramos por aqui e na próxima aula nós vamos dar continuidade a esse assunto. Boa aula para vocês e bons estudos!